Todas as minhas entradas para o UFC que rola nesse final de semana, o UFC Moreno contra o Base. Agora, se liga! Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Contragolpe, eu sou o André e esse aqui é mais um vídeo com todas as minhas entradas para o UFC. Vou tentar fazer em 5 minutos ou no menor tempo possível. São muitas lutas, então vamos direto pro primeiro combate. Jamie Lin contra Ivana Petrovic. A Jamie Lin é uma atleta que tem um jogo de trocação melhor. Se conseguir evitar as quedas, pode se dar bem. Mas eu acho que a Petrovic não vai dar descanso, vai grudar nela, nem que seja empurrando na grade, a luta inteira e vai vencer numa luta amarrada. A Ivana é zebra e eu vou nela, tá? Eu acho que ela consegue vencer amarrando o combate. É uma luta em que as atletas têm pouca experiência. Não sei se é uma luta que vale a pena pra você apostar, porque a gente não tem tanto dado assim. Você tem que estar bem seguro pra poder apostar. Talvez esperar começar o combate pra poder entrar com as apostas. Eu acho que é uma luta que deve ir pra decisão. Então é seguro, na minha opinião, colocar mais do que um round e meio e que o segundo round começa. Eu vou de Ivana Petrovic nessa aí. Chad Hanley que vai enfrentar o Corey Gibson. Os dois atletas já estão com 37 anos, já não estão mais na melhor performance da carreira e os dois têm muita fragilidade no jogo de finalização, o que é um risco para os dois lados, tá? Então essa é uma luta bastante complicada de apostar. Quem tiver com o melhor gás, com o melhor preparo, deve vencer o combate, mas eu acho que pelos retrospectos anteriores, o Gibson é o favorito. Então eu coloco uma vitória do Gibson acontecendo nessa luta, ele pode inclusive finalizar, como eu falei anteriormente. Então para mim vai dar a vitória do Gibson. Eu acho que é seguro colocar que vai durar mais do que um round e meio e que o segundo round começa, porque nenhum desses dois tem o ímpeto de resolver a parada logo no primeiro round, principalmente depois que saíram do auge das suas capacidades físicas. Serhit Sidey contra Garrett Armfield. O Sidey, ele tem duas lutas no UFC apenas, e as duas lutas contra o mesmo cara. Uma luta no Dana White Contender Series em que ele venceu, e uma luta já valendo em que ele acabou perdendo. Ele vem com um hype muito grande, principalmente por conta do seu tamanho e das estatísticas que ele tem acumulado, mas ele enfrentou apenas esse cara, tá? Já o Armfield tá no UFC há mais tempo, já tem mais lutas de experiência, tem um cartel um pouco parecido, mas tem uma fragilidade no jogo de finalização. Pode ser explorada pelo Sidey? Até pode. Acho que não vai ser, tá? Na minha opinião, eu vou de zebra, tá? Eu vou de Armfield. Acho que o Armfield pode vencer a luta na decisão e pode, inclusive, nocautear. Mas como também tem o risco de nocaute e finalização vindo pelo lado do Sidey, essa aí eu acho que não vale a pena você colocar até que round vai. Eu vou seco na vitória do Armfield, que já tá como zebra, já tem uma boa odd. Alexander Romanov que vai enfrentar o brasileiro Rodrigo Zé Colmeia. Luta de peso pesado, o Romanov vem ficando com um perfil cada vez pior, tá? O Romanov entrou no UFC com um hype muito grande, nocauteando uma galera, mostrando um atleticismo, e aí ele vai aumentando de tamanho a cada luta, tá ficando com um shape cada vez pior, com um fôlego cada vez pior. Eu acho que o Romanov tá aí cumprindo tabela, na real. Então, assim, a minha aposta vai no Zé Colmeia. Zé Colmeia é um atleta estratégico, vai usar o jogo de queda sempre que for possível, sempre que for benéfico para ele. Tem um jogo de trocação que também funciona. Acho que vai dar a vitória do brasileiro Rodrigo Zé Colmeia por decisão. Não vou colocar aqui round acaba, porque isso é peso pesado e uma mão, qualquer um dos dois lados pode entrar e resolver a parada, ou o Zé Colmeia pode até finalizar ali o Romanov. Então vale a pena colocar apenas a vitória do Zé Colmeia nessa luta que tá parelho. O Zé Colmeia tá quase como zebra em algumas casas de apostas, então a odd já tá ok. Não acho que vale a pena arriscar em outros mercados. Jack Shore que vai enfrentar Youssef Zalal. Zalal tá na sua segunda passagem pelo UFC e nessa segunda passagem o cara voltou outro lutador. É impressionante a evolução que o Zalal teve nos últimos 3 anos e o que ele mostrou nessas últimas 2 lutas. Eu estou no hype do Zalal, acho que ele vai conseguir vencer o Jack Shore com facilidade, tá? Acho inclusive que ele vai finalizar no segundo round. Então as minhas apostas para esse combate aí são vitórias do Zalal. Se você quiser pegar uma parte da sua stake e colocar que a luta não vai até o final porque o Zalal vai acabar lá antes, eu acho que vale a pena, mas não coloca uma stake inteira, coloca uma parte, 25% da sua stake, porque ele não é muito seguro. O Zalal pode querer só cadenciar o combate, sair com a vitória na decisão, ou o Shore pode também oferecer mais resistência do que a gente está esperando. Então assim, a vitória do Zalal é uma coisa que eu vou apostar, a luta não ir até o final, eu vou colocar apenas um quarto de stake. Charles Jourdain que vai enfrentar Victor Henry, essa é uma luta que eu acho que, assim, a gente só tá com o Charles Jourdain como favorito por conta da idade, porque não tem justificativa dele estar favorito nesse combate, tá? Ele tá vindo de 2 derrotas, as vitórias que ele tem no UFC são vitórias que, na minha opinião, muito apagadas, ganhou de um Carcassinho que entregou o pescoço pra ele, ganhou de um Kron que, né? Em Victor Henry vem com um volume gigantesco de golpes aplicados, é um atleta que apesar da idade ainda vem entregando bons resultados, tá vindo de vitória, então assim, eu vou de Victor Henry vencendo esse combate, é a zebra e eu vou na zebra, tá? Eu acho que ele vai durar mais do que um round e meio, eu acho que passa do segundo round, apesar de existir uma possibilidade de nocaute do Henry, eu acho essa possibilidade bem remota, então eu acho que essa luta vai desenrolar até o final por decisão. Então minhas apostas, só recapitulando, vai ser Victor Henry, mais do que um round e meio e segundo round começa.
Ariane Lipski contra Jasmine Jasudavicius. Essa é uma luta ruim para a brasileira, tá? Apesar da brasileira ter um jogo de trocação e ter uma finalização bem violenta, eu acho que a Jasudavicius, ela tá vacinada contra isso, não vai cair nesse jogo e ela vai grudar essa luta e derrubar o tempo inteiro. Então acho que vai ser uma luta que a Jasudavicius derruba, a brasileira levanta usa na grade, a Jasudavicius gruda, derruba de novo, a brasileira levanta usa na grade e vai ficar nessa luta desse jeito aí até o final, sem a luta desenrolar. Nesse aspecto, eu acho que vai dar uma vitória da Jasudavicius. Se você gosta de DraftKings, talvez essa seja uma boa luta, porque vão ter várias quedas seguidas, se isso que eu tô analisando acontecer de verdade. Então, vale apostar que mais do que um round e meio, vale apostar que o segundo round começa, e na minha opinião, vitória da Jasmine Jasudavicius. Ayman Zahabi contra Pedro Munhoz. Essa é uma luta que o Pedrinho Munhoz está como favorito. Pedro Munhoz vem lutando só contra a nata da categoria, José Aldo, Dominick Cruz, só o topo e há muito tempo. Então isso dá uma moral pro cara gigantesca, tá? Apesar da luta ele ter perdido, ele deu combate para esses caras. Mas eu acho que o Pedrinho Munhoz é muito pequeno para a categoria peso galo. Ele deveria ter migrado, na minha opinião, para a categoria peso mosca há bastante tempo. Talvez até antes da luta ali contra o José Aldo, ou depois da luta do José Aldo. Nessa luta, inclusive, ele falou no octógono que deveria migrar de categoria, mas acabou não concluindo esse plano. Vai passando o tempo, o Pedrinho tá com 37 anos e vai ficando cada vez mais complicado para ele compensar essa diferença de tamanho. Quando ele era mais jovem, a diferença de tamanho sempre existiu, mas ele tinha a força física, além da técnica, para poder compensar isso. Isso tá ficando cada vez mais difícil. Acho que ele tá numa decaída, tá numa decrescente. E do outro lado a gente tem o Zahabi, que é um atleta bem grande, é um atleta que controla bem a distância, usa bem chute ponteira e vai tentar manter o brasileiro afastado. A chance do brasileiro, que é a arma que ele vem usando com mais frequência, é um chute na panturrilha. Ele vai tentar, como ele não tem distância para chegar com a mão, ele vai chutar a panturrilha do Zahabi pra caramba. Se esse chute na panturrilha causarem efeito, o Pedro pode vencer. Mas eu acho que apostar nessa única arma do Pedro é bem complicada. Eu vou de Zahabi vencer nessa luta. O Zahabi é zebra, tá? Acho que vai durar mais do que um round e meio. Acho que o segundo round começa também. Infelizmente, acho que o Pedrinho vai perder essa. Mike Malott contra o Trevin Giles, uma luta de duelo de estilos, né? A gente tem do lado um Trevin Giles que tem um bom jogo de trocação e um poder de nocaute e pode surpreender conseguindo nocautear. Mas eu acho bem complicado para ele porque o Mike Malott tem usado com precisão o seu jogo de quedas, tem um jogo de jiu-jitsu bem afiado e, na minha opinião, vai dar uma vitória do Malott por finalização. Essa finalização pode acontecer no primeiro ou no segundo round, então assim, acho complicado de você apostar em que round vai acontecer. Eu vou de Mike Malott seco numa vitória para essa luta. Acho que ele vai vencer com a finalização no segundo round, mas não sei se vale a pena apostar porque as odds estão meio esmagadas. Vou só de Mike Malott mesmo. Marc-André Barriault, que vai enfrentar o Dustin Stoltzfus. É uma luta complicada porque os dois atletas têm um QI de batata, tá? A gente confiar que eles vão fazer a melhor estratégia é muito complicado. Os caras são muito inconstantes. E a gente fica com uma dificuldade bem grande de fazer essa aposta aí, tá? Quem tá como favorito nas bolsas de apostas é o Marc-André Barriault, tá? Mas eu acho que o Stoltzfus vai vencer. Apesar dele ser zebra, eu vou nele. Por quê? O Stoltzfus tem um jogo de queda melhor do que o Barriault. Se ele quiser quedar, ele vai quedar o Barriault. O Barriault não tem uma boa defesa de queda. Então assim, o problema dessa minha estratégia é que depende que o Stoltzfus use a inteligência dele e às vezes ele esquece fora do octógono, entendeu? Então assim, é uma luta para entrar no live. Você tem que observar no live. Se o Stoltzfus ficar buscando a queda e conseguir quedar o Barriault, e ele se der bem fazendo isso no primeiro round, nos primeiros minutos de luta, é um sinal que ele vai tentar fazer isso a luta inteira e provavelmente vai sair com a vitória por decisão. Ele pode até finalizar ou nocautear o Barriault, que por baixo sofre bastante ali, tá? Mas a gente já consegue apostar na zebra, que é o Stoltzfus. Agora, se o Stoltzfus ficar de pé, não fizer nenhuma ameaça de queda, quiser trocar pancada contra o Barriault, aí eu vou de Barriault, acho que inclusive ele pode nocautear. Então assim, é uma luta bem complicada de você apostar, depende do que vai acontecer. Resumindo, se o Stoltzfus quiser quedar, vai de Stoltzfus. Ele pode ganhar de qualquer jeito, decisão, finalização ou nocaute. Se o Stoltzfus quiser trocar e ficar a luta em pé, vá de Barriault, o Barriault provavelmente vai nocautear. As minhas apostas nesse pré-luta, eu vou de Stoltzfus, porque a odd está muito boa para ir nele, mas se na luta eu ver que ele não tá derrubando, eu dou um cash out e salvo minha grana. Duelo de brasileiros, Caio Machado contra Brandson Ribeiro. Brandson Ribeiro não tá indo muito bem no UFC. Chegou aí com 2 lutas por via rápida, as 2 lutas ele perdendo. É um atleta que tem um porte físico muito grande, mas não tá conseguindo desempenhar da forma certa, tá? O Caio Machado tá descendo de categoria, essa luta vai acontecer na categoria dos meio pesados, e o Caio Machado, na minha opinião, tem mostrado um jogo de trocação um pouco mais consistente. Nessa luta, eu vou de vitória do Caio Machado. Não dá pra colocar o round, os dois são nocauteadores, tanto o Caio pode nocautear, quanto o Brandson também pode nocautear, mas como o Brandson Ribeiro vem sendo nocauteado recentemente, o queixo dele pode estar meio frouxo ali, por conta de não ter se recuperado completamente. Então vou de Caio, tá? Acho que o Caio vence esse combate.
E acho que ele pode nocautear, mas eu não vou apostar em round, tá? Vou na aposta seca aí, Caio Machado. Derrick Lewis contra Jonathan Diniz, luta de peso pesado, luta de nocauteadores dos dois lados, é uma luta bem legal de assistir. A gente tem de um lado o Derrick Lewis, que não foi campeão, mas está no topo da divisão há muito tempo, lutando contra os campeões, é o maior nocauteador da história do evento e tem 39 anos de idade, né? Do outro lado a gente tem um brasileiro que tem pouquíssima rodagem dentro do evento, vem fazendo seus nocautes, tá? E tem apenas 33 anos de idade. É o Leão Velho contra o Leão Novo. O que acontece é que eu acho que do nível dos adversários que o Jonathan Diniz estava enfrentando direto para Derrick Lewis, eu acho que tem um salto muito grande de experiência e qualidade. O pessoal está apostando muito no Jonathan, né, que ele vai conseguir esse nocaute, vai roubar essa posição, vai usar o Derrick Lewis como escada, mas o Derrick Lewis, apesar de vir numa fase bem ruim, ele recentemente apareceu aí com um Derrick Lewis six-pack, barriga sequinha, não mais aquele Derrick Lewis largadão pesando 1 tonelada, e ele tem mostrado bons resultados. Fora contra o Malhadinho, que realmente o jogo de queda do Malhadinho é muito relevante e acabou conseguindo a vitória, ele tem conseguido se sair melhor do que ele vinha antes. Então, assim, quando eu olho o Derrick Lewis hoje, pra mim, ele hoje está melhor do que ele estava há 4 anos. Então, eu acho que vai dar Derrick Lewis. Tá? Acho que, inclusive, que o Derrick Lewis pode usar o jogo de queda, que é uma coisa que não é muito característica dele, mas que ele vem adotando ao jogo recentemente. E, assim, se ele quedar o Jonathan Diniz, o ground and pound do Derrick Lewis é matador, e aí não vai ter pra onde ir. Nesse jogo, eu vou de Derrick Lewis, tá? Acho que ele vence esse combate e vence por nocaute. Mas como eu também acho que tem a possibilidade do Jonathan Diniz de vencer por nocaute, uma outra aposta é que essa luta não vai pra decisão, tá? Essa luta vai acabar antes dos 2 rounds e meio, ou seja, menos do que 2 rounds e meio. É uma aposta viável para esse combate e vou de Derrick Lewis vencendo. Ele é zebra. Derrick Lewis, como é zebra, já tá com uma boa odd. Se você quiser colocar a aposta só nele, é uma boa ideia. Com o evento da noite, Erin Blanchfield enfrentando Rose Namajunas, luta de 5 rounds, segundo o site do Fantasy. Então vamos considerar que ela é uma luta de 5 rounds mesmo, né, no co-evento. A gente tem 2 atletas de altíssimo nível, 2 atletas que estão na bica de disputar o cinturão. A Rose Namajunas já foi campeã na categoria de baixo. E ela tá como zebra nesse combate porque o jogo da Erin Blanchfield é um jogo de queda. E a Rose Namajunas, na categoria de baixo, na categoria peso pesado, teve muito problema com a Cook Monster ali, né? A Carla Esparza, que quedou. Parece que a Carla Esparza tinha o número da Rose Namajunas e conseguiu vencer a Rose Namajunas 2 vezes, tá? Agora, eu não sei se isso ainda é uma verdade nessa categoria peso mosca. A Rose Namajunas está maior, não tá cortando tanto peso, tá mais forte e talvez a Erin Blanchfield tenha mais dificuldade. Fora isso, entre as 2 lutas que a gente teve da Rose enfrentando a Carla Esparza quedou com muita facilidade na primeira e na segunda teve muita dificuldade para conseguir encontrar as quedas ali em cima da Rose Namajunas. Então, assim, melhorou esse aspecto do jogo da Rose. No jogo de trocação, eu acho que a Rose Namajunas é bem melhor do que a Erin Blanchfield. Então, assim, nesse jogo, eu acho que a Namajunas vai se dar bem. É uma aposta arriscada, tá? É uma aposta arriscada porque se a Namajunas se frustrar sendo quedada pela Blanchfield, pode tirar seu dinheiro porque vai ficar complicado para ela. Ela tem que manter o jogo em pé e evitar as quedas. Agora, como é uma luta de 5 rounds, a Blanchfield deu uma diminuída do ritmo ali do final do segundo round pro terceiro. Já na Namajunas a gente já viu lutando 5 rounds várias vezes e ela mantém a qualidade. Então, assim, tem aspectos a favor da Blanchfield, principalmente se ela usar o jogo de queda e conseguir controlar a Namajunas ganhando os rounds iniciais, mas tem favor a Namajunas que melhorou o jogo de queda, tá mais forte e tem mais experiência lutando 5 rounds. Eu vou de Namajunas nessa aí, acho que a ex-campeã vai passar pela Blanchfield, vai dar uma enterradinha aí no hype da Blanchfield, que tá como favorita, a Namajunas é a zebra. Eu acho que dá pra colocar que vai durar mais do que 1 round e meio, acho que dá pra colocar que vai durar mais do que 2 rounds e meio, levando em consideração que é uma luta de 5 rounds, e vitória da Rose Namajunas. Luta principal da noite, vamos ter Brandon Moreno enfrentando Amir Albazi. Essa é uma luta interessante porque os atletas no jogo de grappling, os dois têm bom jogo de queda, mas os dois não têm boa defesa de queda. Então essa é aquela luta que vai ficar transitando de área, na minha opinião. Eles vão estar na trocação, de repente um tenta queda, o outro raspa, vira pra cima, volta pra trocação, o quem quedou primeiro agora é quedado, e ele vai ficar trocando isso, que é uma coisa que eu acho muito legal na categoria peso mosca, que é uma categoria extremamente dinâmica, e você não tem um local certo onde a luta vai acontecer, ela fica transitando todas as áreas possíveis ali, vai pro chão, vai pra grade, vai pra trocação, e uma luta de 5 rounds assim é sempre uma luta muito legal, tá? Eu acho que no jogo de trocação a gente tem vantagem para o Brandon Moreno, acho que até no jogo de finalização ele também tem um pouco de vantagem em cima do Albazi, a vantagem é menor, no jogo de trocação a vantagem do Moreno é maior, acho que é uma luta que pode acabar por decisão para qualquer um dos lados, na minha opinião, com mais chance de vitória pro Moreno. Então, assim, acho que vale colocar que vai durar mais do que 1 round e meio, acho que vale a pena que vai durar mais do que 2 rounds e meio.
Se existe chance de via rápida, na minha opinião, é um nocaute pro Breno Moreno. Acho que o Breno Moreno pode nocautear nos rounds finais. Gás dual base pode dar uma diminuída e o Moreno conseguir, nesses rounds finais, fazer o seu jogo de volume funcionar melhor e ele conseguir um nocaute. Mas eu acho que ali no segundo e no terceiro round, a luta ainda vai estar bastante equilibrada com uma leve vantagem para o Breno Moreno. Então, as minhas apostas são: vitória do Breno Moreno, que já é o favorito pro combate, vai durar mais do que um round e meio e vai durar mais do que 2 rounds e meio. Espero que você faça muito green, porque se você fizer green, é porque eu fiz green também. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais!